Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso módulo de fundamentos pedagógicos. Agora eu vou apresentar para vocês em duas partes vários autores tratando do tema avaliação educacional. Alô? Vamos lá então? Avaliação educacional é um tema bastante interessante e talvez um tema mais importante na área educacional, em que na avaliação se concentra projeto pedagógico, objetivos educacionais, temáticas a serem desenvolvidas e também temáticas a serem avaliadas, né? Então, vou apresentar primeiro para vocês o pensamento de um autor que também é muito utilizado nos concursos, Cipriano Carlo Chesi, professor da Universidade Federal da Bahia, já aposentado, professor titular. E vamos ver então as concepções de Cipriano Carlo Chesi. Então, Cipriano Carlo Chesi começa afirmando que a avaliação é um meio e não um fim. E por ser um meio, ela está sempre delimitada pela praxis pedagógica. E essa praxis pedagógica não é apenas a união de teoria e prática. A praxis pedagógica é um conceito um pouco mais elaborado, né, que vem lá do materialismo histórico-dialético, né, de Marx e Engels, que vai dizer que a praxis, na verdade, é o trabalho pelo qual o homem modifica o mundo ao mesmo tempo que é modificado por ele. Então, se a gente pegar esse conceito de praxis, que é o trabalho pelo qual o homem modifica o mundo e, ao mesmo tempo, esse mundo o modifica, uma praxis pedagógica seria, então, esse processo em que o professor e a professora modificam os conhecimentos dos alunos, mediatizando esses conhecimentos, problematizando esses conhecimentos, e, ao mesmo tempo, ao fazer essa problematização, ele também é modificado nessa relação. Isso é que a gente entende que é praxis pedagógica. Então, o Lucchesi vai dizer que é um meio, não um fim, né? Está sempre delimitado por esse movimento da praxis pedagógica, né? Para avaliar isso, o Cipriano Carlo Chesi vai analisar, nesse livro de avaliação educacional, a questão de concepção de sociedade, né? E essa concepção de sociedade vai referendar uma prática pedagógica, uma teoria educacional, melhor dizendo, e essa teoria educacional, sim, é que vai referendar uma prática pedagógica. Então, segundo as concepções do Lucchesi, uma concepção de sociedade conservadora, tradicional ou liberal conservadora, vai estar amparado por uma teoria educacional igualmente tradicional, que pode ser, como já vimos no módulo anterior, nas aulas anteriores, pode ser uma teoria educacional tradicional, escola novista, tecnicista ou liberal. E a prática pedagógica vai ser igualmente conservadora. Não se espera de uma sociedade conservadora, uma teoria educacional, um sistema educacional conservador, uma prática pedagógica que não seja conservadora. E essa prática conservadora vai optar por um tipo de avaliação que o Lucchesi denomina de classificatória, né? A gente vai observar mais tarde porque o que ele diz que é uma avaliação classificatória. É uma avaliação ranqueadora, é uma avaliação que quer apenas medir e estabelecer scores. E ele já vai propor uma concepção de sociedade numa perspectiva transformadora, né, porque ele é adepto da teoria crítica social dos conteúdos, a teoria educacional dessa concepção de sociedade, que na perspectiva transformadora, é uma teoria educacional crítico-progressista, como também já vimos nas aulas anteriores, ou é libertária, teoria libertadora, ou teoria crítica social dos conteúdos. E a prática pedagógica dessa teoria crítica progressista vai ser uma prática que o Lucchesi chama de avaliação diagnóstica. A prática pedagógica vai optar por uma avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação diagnóstica? Essa avaliação diagnóstica vai afirmar exatamente isso, que a avaliação é um meio e não um fim, e para isso precisa fazer diagnósticos constantes do processo educativo, né? E fazendo avaliações constantes do processo educativo, vai conseguir detectar os problemas, tanto dos professores, dos alunos e das alunas, a ponto de ir ao encontro desses problemas, né, e solucionar a tempo, né, identificando e solucionando. Então, é uma prática diagnóstica continuada. Não confundir com aquela concepção antiga, conservadora, tecnicista de Scriven, diagnóstica no início, formativa durante, somativa no final, que infelizmente a educação física ainda
muitos autores usam essa concepção de Scriven, que é lá de 1950, baseada numa fundamentação tecnicista, né? Então vamos para frente. Então a avaliação do Lucchesi, um conceito que ele vai apresentar, é exatamente que a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade educacional, tendo em vista sempre uma tomada de decisão. Então, professores e professoras, quando vão avaliar, eles vão usar esse julgamento de valor sobre determinadas situações da realidade educacional e visando uma tomada de decisão. Na verdade, a avaliação eles vão fazer, professores e professoras, para ver se os estudantes estão além ou aquém do projeto educacional que os professores e as professoras idealizaram. Então, a tomada de posição é uma tomada de decisão. Então, a avaliação para Lucchesi essencialmente judicativa, porque emite um juízo de valor. Ela é sempre contextualizada com determinadas realizações de uma dada realidade, de um contexto, e visa sempre uma tomada de decisão. Então, aí a gente vai ver que ele vai opor a classificatória, a partir de uma concepção tradicional, tecnicista ou liberal, e ele vai defender a perspectiva crítica, progressista, que vai optar por uma avaliação diagnóstica. Então, a classificatória para ele vai ser sempre um fim nela mesma, né? Geralmente feita ao final do processo, ou de forma etapista, né? Usando avaliações ao final de bimestre, ao final de semestre, né? Ela é autoritária porque não tem nenhum processo de negociação com os alunos e ela visa a reprodução, a conservação, porque ela vem do sistema de sociedade conservador e reprodutor, inclusive das mazelas sociais, mas também das mazelas educacionais. A diagnóstica é vista pelo Lucchesi como um meio e não um fim. É uma tomada de fôlego, é onde professores e professoras vão verificar como estão seus estudantes e numa perspectiva de transformação. Transformação daquela realidade educacional, transformação de uma perspectiva ainda que não sabe, de um conhecimento que ainda não está bem apropriado pelos estudantes, para passar por uma transformação daquele conhecimento que passa a ser melhor apropriado, melhor apreendido pelos estudantes, né? Então, o Lucchesi vai diferenciar bastante esses tipos de avaliação, vai condenar a avaliação classificatória, ranqueadora, com fim nela mesma, autoritária, e vai defender uma avaliação que ele chama de diagnóstica, que é um fim, não é um fim nela mesma, ela é um meio, é uma tomada de fôlego para que estudantes e corpo docente possam ver como é que está o seu processo pedagógico e visa uma perspectiva de transformação. Perfeito? Não confundir a diagnóstica com aquela concepção de Scriven. Diagnóstica no início, formativa durante, somativa no final, porque isso é uma concepção etapista, é uma concepção tecnicista, ela é de 1950. Só a educação física fala nessa concepção ainda de Scriven, muito antiga e já ultrapassada. Então, Lucchesi, continuando, ele vai dizer que a avaliação tem estruturas e funções. Tem a estrutura de verificar, né? Ou seja, é a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos e das alunas, né? Então é uma parte de verificação. Depois vai uma parte de qualificação, em que os professores e as professoras vão comparar essas coletas de resultados com os objetivos traçados para aquela etapa, para aquele sistema. E apreciação qualitativa, que vai ser a avaliação propriamente dita. Então, ele coleta as informações, né, através de vários instrumentos, pode ser uma prova, pode ser o teste, pode ser uma enquete, pode ser um trabalho. Ele compara aquilo que ele coletou com os objetivos que, naquele momento, alunos e alunos deveriam estar na concepção do projeto, do planejamento daquele professor, daquela professora, e depois vai fazer assim com os dados e com a qualificação desses dados, ele vai fazer uma apreciação qualitativa, que é a avaliação propriamente dita. Verificar por que alguns alunos, algumas alunas podem ter maus resultados, quais seriam os problemas desses maus resultados, por que eles tiveram maus resultados, se foi uma baixa adesão, se foi um aligeiramento na explanação daquelas temáticas, ou seja, os professores e as professoras vão verificar o que realmente aconteceu. Por exemplo, se a maior parte da turma não teve um rendimento satisfatório de uma temática, essa coleta de dados, na hora que você vai qualificar, você já percebe que a grande parte da turma não conseguiu aprender aquela temática, ou seja, algum problema houve no percurso, e é interessante corrigir. Então, veja bem, verificação é parte, não é todo.
e a avaliação classificatória vai achar que a verificação já é avaliação. Só a coleta dos resultados, a aplicação de algum instrumento, e vai pegar aquele instrumento, aquele teste, aquela prova, aquela nota vai virar a nota dos alunos e das alunas. Mesmo que divida um teste e uma prova, um teste no meio do período e uma prova no final. Mesmo assim, só está na parte de verificação. Não tem nem a qualificação e muito menos a apreciação qualitativa. Então, mesmo que coloque uma média aritmética, uma média ponderada, se aplica um instrumento de medida e apenas coloca ali uma média ponderada para extrair a nota do aluno, a avaliação ainda continua sendo classificatória, porque não existiu uma qualificação e muito menos uma apreciação qualificativa naquele resultado. Então, verificação, coleta de informações, coleta de dados sobre aproveitamento de alunos e alunas é a parte de verificação, mas é parte, não é todo. É uma primeira etapa que precisa ser feita, logicamente, para coletar essas informações, mas precisa depois a qualificação e depois a avaliação propriamente dita, né? Colocando isso num amplo grau de análise. Então, a avaliação sempre vai procurar uma diagnose para ver como professores e professoras e estudantes estão no processo de educativo e visa um controle para que, a partir daí, professores e professoras tomem posicionamentos, verifiquem quais foram os problemas na perspectiva de solucionar, na perspectiva de atender os estudantes, né? Agora a gente vai falar um pouco do Pedro Demo, porque o Pedro Demo, quando fala em avaliação qualitativa, ele faz um pouco do contraponto com o Cipriano Carlucchese, mas no fim eles concordam em algumas coisas, mas o contraponto que eu achei interessante para vocês é que o Pedro Demo já começa a dizer que avaliar é classificar, ao contrário do Cipriano Carlucchese, né? Então, aí eles falam a mesma coisa, avaliamos para saber a distância entre o lugar que se ocupa que os estudantes ocupam no momento e o lugar onde imaginamos que esses estudantes deveriam estar. Então, avaliamos para saber essa distância, né? Essa distância real, onde os estudantes estão e onde os professores e as professoras gostariam que eles estivessem. Mas até aí, concordam, pretendendo descobrir os motivos por que não se aprende e, a partir daí, intervir para modificar esse quadro. Também estão de acordo. Precisamos administrar pedagogicamente a classificação, não escamoteá-la, nem negar o contexto classificatório dentro da sociedade, pois isso é empanar as chances do desigual com a fantasia de que não precisa lutar. Aí há uma grande diferença, né? O Demo vai dizer que avaliar é verificar. Quando ele fala avaliar é classificar, eu estou usando o termo do autor, mas ele está dizendo, na verdade, avaliar é verificar. Só que ele pede dizendo, precisamos administrar pedagogicamente essa verificação e não escamoteá-la, nem negar o contexto dessa coleta de dados, porque isso é escamotear as chances do desigual. O desigual precisa saber as dificuldades dele, e às vezes a dificuldade dele, por uma série de deficiências, ele vai precisar se esforçar mais que os outros, mas, segundo Demos, se a gente escamotear, a gente vai dizer que o estudante, por exemplo, com alguma deficiência, não vai precisar se esforçar mais. E ele vai dizer que isso é um empanar o real. Aí há uma grande diferença. O Cipriano Carlucchese não aceita isso, né? Porque com a perspectiva dele crítica, ele não vai admitir essa colocação. As duas primeiras frases, por mais que o Pedro Demo diga que avaliar é classificar, ou seja, avaliar é verificar, mas ele está dizendo o seguinte, avaliar também é verificar. A avaliação precisa de uma verificação. O Cipriano Carlucchese concordaria disso, sim, mas é o primeiro passo, né? Quando ele fala que administrar pedagogicamente seria fazer uma apreciação qualitativa, ou uma verificação qualitativa. Mas vamos continuar com a ideia do Pedro Demo. Ele vai dizer o seguinte, avaliar é escalonar. Aí, outra dificuldade. Parece que ele fala, né, diretamente ao Cipriano Carlucchese. A nota e conceito são escalas, não existe diferença entre elas. É necessário definir o que entendemos com aprendizagem, ele vai dar alguns exemplos. Toda avaliação é reducionista, acaba cometendo algum tipo de injustiça. A prova, o instrumento de medida não prova tudo, é uma visão reduzida do domínio de algo, até aí tudo bem. A verificação deve estar inserida num contexto para fazer sentido, ambos concordam, né? Agora, a ideia de que nota e conceito são escala, não existe diferença entre elas, é um conceito meio equivocado do que a nota, o conceito. Por exemplo, a nota você precisa, se o aluno tirou 7,5, se o aluno tirou 8, se o aluno tirou 9. Quando você dá conceito, A, B ou C, você pode dar uma graduação entre elas. O A pode ser de 9 a 10, o B, e ainda mais.
tem uma questão técnica de avaliação, que é técnica em relação à norma e avaliação em relação à norma e avaliação em relação a critério. Avaliação em relação à norma, você compara o resultado daquele aluno com outros tantos alunos. E aí o conceito vale. Por exemplo, vai apresentar um trabalho, ou vai apresentar um trabalho em grupo. Você, quando assiste o primeiro trabalho, você não sabe como estão os demais. Então você pode dar um conceito, não precisa fixar uma nota. Aí depois você vai avaliar, assistiu todos os trabalhos, e depois você pode avaliar qual é o melhor trabalho, eu vou dar A. Os outros grupos eu vou dar B, outros grupos eu vou dar C, assim por diante. Então você trabalha com um gradiente um pouco maior quando você trabalha com conceito, né? Então, quando a avaliação é em referência à norma, os alunos são comparados entre si, os estudantes são comparados, os alunos e alunas são comparados entre si, o conceito faz mais sentido. Quando a avaliação em relação a critério, ou seja, algum objetivo a atingir, então você pode fazer uma avaliação com nota, né? Você estabelece alguns pontos que ele deve conhecer daquela temática e passa um teste, passa um trabalho. Se ele não atingiu, se ele não compreendeu, se ele não mostrar conhecimento sobre aqueles pontos, você vai estabelecer nota. Se ele acertou todos, você dá 10, se ele acertou, e assim você vai ponderando. Então há uma diferença entre nota e conceito que parece que o Pedro Demo não entende. O Pedro Demo escreve sobre muitas coisas, inclusive sobre avaliação, mas ele não é um especialista em avaliação, mas como Pedro Demo é muito citado, né, escreve sobre cidadania, alguns aspectos, é um autor também muito utilizado nos concursos, eu estou trazendo isso para você, né? É necessário definir o que entendemos como aprendizagem? Sim, porque você tem que saber o que você quer que o aluno apreenda, para depois saber fazer uma avaliação e até uma verificação, como Pedro Demo define, né? Toda avaliação reducionista acaba cometendo um tipo de injustiça, sem dúvida, né? Qualquer instrumento de medida é reduzido, né? Aquele teste que só vai mostrar o que o aluno não sabe. O que o aluno sabe está muito além de qualquer instrumento de medida. E a verificação deve estar num contexto para fazer sentido. Os abusos são, segundo Pedro Demo, julgar em definitivo, tornar aquela avaliação indiscutível, não ter critérios, não ser transparente, os alunos e as alunas não saberem o que está em jogo, e limitar-se a um instrumento de medida do tipo prova e usar isso como arma, usar isso para intimidar os alunos ou para ameaçar os alunos. Isso tudo Pedro Demo também critica. Agora a gente vai falar da avaliação da Jussara Hoffmann, que é bem parecida com o conceito do Cipriano Carlo Luquezzi, né? Eu botei o Pedro Demo no meio, porque o Pedro Demo faz um contraponto com os dois, né? Apesar dele algumas coisas falar na mesma direção, ele parece que fica num ponto mais um tanto conservador, numa avaliação um pouco mais tecnicista, né? A avaliação mediadora, que a Jussara Hoffmann fala, que é título de um livro, também tem Mito e Desafio, outras obras, eu tentei fazer um apanhado aí. A avaliação mediadora é exatamente a avaliação diagnóstica do Cipriano Carlo Luquezzi. Não há diferença quando ela fala de avaliação mediadora. Avaliação mediadora é exatamente a avaliação diagnóstica, não a classificatória, diagnóstica do Cipriano Carlo Luquezzi, né? Inclusive, ela cita o Cipriano Carlo Luquezzi no trabalho. Então, diz a Jussara Hoffmann, paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso classificatório é o que ela domina de avaliação mediadora. E nessa hora ela cita o Cipriano Carlo Luquezzi. O paradigma sentencioso classificatório é aquele que é ranqueador, autoritário, avaliação, fim nela mesma. Então, palavras do autor. O que eu pretendo introduzir é a perspectiva da ação avaliativa como uma das mediações pela qual se encorajaria a reorganização do saber. Ou seja, o que é dito conhecimento e o que é dito conhecer sobre aquela temática, ela pretende fazer uma mediação pela qual se reorganiza esse domínio do saber, né? Ação, movimento, provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos de uma ação educativa. Quais são esses elementos? Corpo docente, professores e professores e os estudantes. Professores e alunos, professoras e alunas, buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, dialogando e reorganizando. Então, essa é a perspectiva de uma avaliação mediadora, né? Lógico que se afasta daquele paradigma sentencioso, classificatório, ranqueador, definitivo, e passa a trabalhar num aspecto mais dialógico, mais mediador. Então ela vai dizer, tal paradigma que a Jussara Hoffmann vai querer trabalhar, ela vai dizer que esse paradigma vai se opor ao modelo restrito, reducionista do transmitir, verificar e registrar.
e evoluir no sentido de uma ação avaliativa mais reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias com os estudantes no momento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construída a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, ela critica esse modelo conservador do transmitir, verificar e registrar, né? E evolui a partir de um sistema de uma avaliação reflexiva, desafiadora, problematizadora, dialógica, né? Procurando uma troca de ideias com os estudantes, no momento daquele saber só de transmissão, aquele saber acumulatório, aquele saber que Paulo Freire chamava de educação bancária, para uma produção de saber mais elaborada, mais enriquecida, mais dialógica, compreendendo todas as partes do fenômeno, inclusive a dificuldade dos estudantes em aprender aquele fenômeno. Ver o tempo que precisa, as colocações, outra forma de mediatizar esse conhecimento. Então ela vai dizer, a avaliação enquanto uma relação dialógica, né, superando aquele transmitir, verificar e registrar, vai conceber o conhecimento como apropriação do saber dos estudantes e também pelo professor, como uma ação, reflexão, ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados e de compreensão, né? Então essa tolerância, essa perspectiva, essa nova conformação do que seria uma aprendizagem é que ela vai procurar a reorganização desses saberes. Então, dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor e da professora uma relação epistemológica com o aluno. Ou seja, o que é a questão da o que seria o conhecimento, a reorganização desse conhecimento, como uma conexão entendida como reflexão aprofundada a respeito das formas, como se dá essa compreensão dos estudantes sobre o objeto de conhecimento, ou seja, através do diálogo. Então, a questão da relação epistemológica é daquele sujeito e objeto. O sujeito que tenta apreender, conhecer um objeto, né? É por isso que ela chama de relação, que aí na filosofia a gente chama de problema da ponte, né? A relação do sujeito e do objeto na busca do conhecimento. Então vai continuar a Jussara Hoff. O diálogo entendido a partir dessa relação epistemológica não se processa obrigatoriamente através de conversa enquanto comunicação verbal com um estudante. É mais amplo e complexo, até mesmo dispensa a conversa. Ou seja, é todo um aspecto simbólico, é toda a percepção de um clima favorável ou não para determinada aprendizagem, se baseia também de uma concepção mútua de reciprocidade, aceitação e também conformação desses saberes nessa nova perspectiva, bem afastada de uma perspectiva classificatória, né, do transmitir, verificar e registrar, e mais de uma concepção dialógica, de uma concepção mediadora e uma nova organização desse conhecimento. Então, a investigação que a Hoffman julga necessária descreve sobre a força da relação entre concepções do aprender e do avaliar nos 3 graus de ensino, e uma relação que ela ainda não percebe na sua total complexidade, mas que se refere essencialmente ao descrédito que se estabelece quanto a uma perspectiva de avaliação mediadora, devido à postura um tanto quanto comportamentalista e conservadora de professores e professoras. O que a Jussara coloca nos seus trabalhos que ela não consegue entender é que por que os professores ainda estão apegados a essas concepções de avaliação do tipo classificatória, do tipo de avaliação diagnóstica no início, formativa durante, somativa no final, de coletar dados e transformar em números. Por que ela não entende que essa avaliação mais continuada e mais mediadora é difícil de ser percebida? Ela não entende. Eu tenho uma suspeita. Na verdade, essa avaliação mediadora, essa nova reorganização de saberes, esse novo trato epistemológico faz com que o professor e a professora tenham mais trabalho, tenha que reorganizar os seus planejamentos e mais, reorganizar o seu modo de ver a educação. E nem todos estão no mesmo plano quando vai fazer essa nova tomada, essa reorganização do conhecimento das suas práticas pedagógicas. Então, os professores, muitos deles ainda são apegados a técnicas e práticas conservadoras e por isso que eles ficam muito resistentes a mudar o paradigma de avaliação. Então, fica sempre aquele paradigma sentencioso, classificatório. Isso é muito difícil, porque eles estão muito apegados às suas tradições e à maneira como que eles também vivenciaram a avaliação. E eles tendem a repetir essa avaliação classificatória sentenciosa. Então, vai continuar a Jussara Hoffman. O que busca enunciar é uma necessária investigação no que diz respeito ao significado da avaliação enquanto relação dialógica na construção do conhecimento, privilegiando a feição de mediação sobre a informação,
na avaliação do aluno e buscando a compreensão da prática avaliativa dos professores. Então, esse é o trabalho de pesquisa que a Jussara Hoffmann faz, que é bastante interessante, mas não esqueça, a avaliação que ela chama de mediadora é a mesma avaliação classificatória, é a mesma avaliação diagnóstica, ou seja, meio classificatória, é a mesma concepção da avaliação diagnóstica do Cipriano Carlo Kess. O que a Jussara Hoffmann tem de diferente é que ela tenta ver esse problema da reorganização do conhecimento, esse problema das práticas avaliativas dos professores, as resistências que professores e professoras têm ainda em manter as suas avaliações conservadoras. Isso aqui difere, mas o entendimento, o conceito da avaliação, que é verificação, qualificação e apreciação qualitativa, a Jussara Hoffmann encampa do Cipriano Carlo Kess, só o que ele chama de diagnóstico, ela chama de mediadora. Falou? Ficamos por aqui, depois tem a aula 2 que eu vou trazer um pouco mais de conceitos para vocês. Um abraço, tudo de bom, falou? A gente já vai passar para parte 2, porque a avaliação continua. Forte abraço a todos e a todas.